Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez no canal Comunicando a Teologia, eu, Joel Nascimento, juntamente com você, para iniciarmos mais uma de nossas aulas dentro do seminário Escatologia da Esperança, uma perspectiva de esperança no Apocalipse. É muito bom ter você aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, você que está vindo ao canal Comunicando a Teologia pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Quero, antes de mais nada, pedir a você que, por favor, se inscreva no nosso canal, tem aqui a opção de inscrever-se, vai lá, clica lá, inscreva-se, vai ser muito importante a sua presença, participação conosco, isso vai ser maravilhoso, tá bom? Inscreva-se no canal, é bem aqui no cantinho, ó. Você vai ter a opção de se inscrever. Ainda quero pedir a você que, por favor, também acione o sininho. Você vai ver um sininho do lado, inscrever-se e aciona eles. Coloca a opção todos para que você receba as notificações do canal. É importante que naquele joinha, naquele botãozinho assim, ó, dedinho assim, você deixa lá você passa lá e aperta ele, deixa o seu like, que ele ajuda a promover o canal. Ele está dizendo ao YouTube que o canal está sendo assistido, que o conteúdo é bom e que pode ser propagado a mais pessoas, fazendo assim com que mais pessoas recebam essa mensagem de esperança através desta aula neste seminário. Por isso eu peço a você que, por favor, assim o faça. Você que já é nosso estudante, está participando conosco das aulas, você que é estudante de teologia, estudante da palavra, você que é igreja, cristão, está aqui conosco. É muito importante também você comentar embaixo dos vídeos, tá bom? Comente, gostei da aula, não gostei, olha, foi bom, concordo com essa perspectiva, olha, isso aqui fica um pouco diferente, eu tenho uma dúvida, não tem problema, coloque embaixo. Coloque o seu comentário, vai ser muito importante nós podermos conversar a respeito do assunto, tá bom? Quero de antemão dizer a você que você é muito importante para que as coisas aqui no canal aconteçam. Então, tanto se inscrevendo, quanto acionando o sininho, quanto deixando seu like e comentando, isso favorece ao desenvolvimento do canal, assim nos ajudando, motivando e também dando a outros a oportunidade de conhecer sobre esse tema escatologia, tá ok? Eu sou Joel Nascimento, para você que ainda não me conhece, moro aqui em Goiânia, sou pastor, teólogo, sou casado, pai de 2 filhos e estamos desenvolvendo esse projeto juntamente com a Secretaria de Extensão de Cursos da Uninter Centro Universitário. Logo, todas as pessoas que fizerem esse curso desde o primeiro desde a primeira videoaula, participando, colocando seu nome, se inscrevendo, colocando ali embaixo a sua participação nos comentários e enviando o seu nome para o e-mail que está na descrição do vídeo, até o dia 10/12, ou seja, dia 10 de dezembro de 2020, você vai ter a oportunidade também de ser certificado pela Uninter dentro desta temática. Vai receber lá na sua casa, por e-mail, é lógico, o seu certificado de extensão de um curso de Escatologia da Esperança, promovido por esse setor de extensão também. Tá bom? Se você quiser, isso foi importante para você, isso também te motivar, assim o faça. As pessoas que já se inscreveram no nosso canal, indo lá na descrição do vídeo, mandando o nome completo para o e-mail que está lá na descrição, ela recebe um link. Esse link dá a ela o direito de acessar a um grupo exclusivo no Telegram, que estão sendo dispostos vários materiais, mapas teológicos, livros sobre o tema, livros em PDF, materiais em PDF, em que a pessoa tem acesso, pode estudar ainda mais, se aprofundar ainda mais sobre o tema, tanto a esperança quanto a escatologia, podendo assim e favorecendo assim o desenvolvimento no processo tanto intelectual quanto espiritual, emocional,
sobre este assunto, especificamente agora que estamos dentro do período pandêmico em que o mundo está passando por isso. Essa temática é mais do que oportuna, porque ela vem a calhar literalmente diante de uma voga que tem sido trazido muito aí diante da mídia, que tem sensacionalizado, provocado medo, ministrado caos. Algumas pessoas pegam temas e versos e porções bíblicas para poder ministrar a respeito desse assunto, justamente causando pavor, pânico, desespero em muitas pessoas. E quando nós observamos com a ótica correta dentro da palavra de Deus, com o aspecto correto da teologia, olhando de uma forma otimista e ainda fazendo uma hermenêutica saudável, correta e, vamos dizer, honesta no texto, dentro da perspectiva do dispensacionalismo progressivo, nós conseguimos subtrair aqui dos textos várias e várias lições, conseguimos absorver muitas porções de vida para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso intelecto, nós que somos estudantes da área da teologia. Isso nos favorece muito no entendimento, de forma que nós também temos uma palavra para ministrar sobre escatologia, não apenas baseada no conhecimento, mas também na aplicabilidade de uma sabedoria provida do alto, que traz libertação, traz cura, traz vida, ministra paz na alma, ministra confiança e credibilidade nas verdades proféticas, que a palavra de Deus assim o faz. Então é muito importante também observar dessa forma. E você que está participando conosco, entrando, se inscrevendo, lá pelo e-mail, você vai ter a oportunidade de participar desse grupo também, tá bom? Você pode receber esses materiais e quero dizer para você que sempre é uma alegria muito grande ter você participando conosco. Na última aula de número 8, nós iniciamos falando sobre a grande tribulação, apontamos aqui alguns materiais, indicamos alguns livros dentro da temática escatologia, apontamos aqui um compêndio que é também um comentário expositivo do livro de Daniel, que foi escrito por Hernandes Dias Lopes. Lembrando que Daniel é considerado o livro da escatologia principal, é chamado dentro da teologia de o Apocalipse do Antigo Testamento. Logo, Daniel ele tem uma linguagem que aponta diretamente para o Apocalipse do Novo Testamento, e o texto do Apocalipse do Novo Testamento ele bebe nas águas do livro de Daniel. As revelações de Daniel são reveladas aqui. Se o livro de lá está selado, o Apocalipse é justamente a revelação que traz à tona, manifesta a vontade divina em relação aos últimos tempos. Aí o termo também escatologia. E é importante lembrar que lá no livro de Daniel, o Senhor tratou de um período que ele trataria com a nação de Israel, as 70 semanas. Lembramos que até a morte de Cristo cumpriu-se 69 semanas, tendo uma semana ainda a se cumprir em um momento vindouro. E nós chamamos, dentro da escatologia, depois de sistematizada há 140 anos atrás, na perspectiva do dispensacionalismo clássico, foi nomenclaturada essa última semana de a 70ª semana de Daniel, de também a grande tribulação. É lógico que o termo grande tribulação ele abrange muito mais do que uma perspectiva de um tempo único. Fala de tempo de sofrimento, fala de tempo de desafios, mas vai haver um tempo específico também de domínio de um reinado, de uma personificação do anticristo na face da terra. Falamos na aula anterior, tá? na abertura dos primeiros selos. Nós vimos a abertura até o 6º selo na aula de número 8. E dentro do desenrolar desse selo, da abertura, do romper desses selos, nós vimos ali a vinda do anticristo, nós vimos ali os seus subservientes, que é a força da guerra, a força da fome e do poderio sobre a economia, da morte e da sepultura, que no caso ali é chamado também de inferno.
em todas as esferas, pela guerra, pela fome, pelas ações da natureza, pelas próprias feras do campo. E nós vimos que o propósito da tribulação, por mais que aconteçam momentos de aperto na humanidade, João, que representa a igreja, que já vai estar no céu, arrebatada com o Senhor, vê tudo o que está acontecendo na terra. Nós, a igreja do Senhor, que seremos levados, seremos arrebatados. João foi arrebatado lá no capítulo de número 4. Ele está tendo essa perspectiva do céu de tudo que está acontecendo, então ele olha e observa tudo. A igreja vai estar em um momento espiritual com o Senhor, ela vai estar passando por dois momentos especiais, o momento do tribunal de Cristo e também das bodas do Cordeiro, enquanto na terra, tanto Israel, a nação, recebendo aí a 70ª semana para concluir esse período de tratamento do Senhor, vai estar passando aqui na terra por dois momentos que completaram 7 anos. São dois momentos de 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio cada. Primeiro a tribulação e depois a grande tribulação. Nessa primeira parte, o anticristo ele virá, mas virá como um domínio por detrás de organizações. E depois se personificará como a besta que vai se levantar dentro do meio do mar, coroada, chamada e colocada para assumir uma posição. Tá? E nós vamos entender que isso vai se dar em um determinado momento, com algumas alianças, e ali personificada, ela vai trazer o poderio do iníquo, do filho da iniquidade, das trevas. Ele vai ser regido pelo poder do próprio diabo. Isso vão ser momentos de trevas. Ainda que a humanidade esteja passando por esses momentos desafiadores, terríveis até, e de grande, vamos dizer, confronto para a realidade que o ser humano jamais viveu aqui na Terra, esses momentos também vão ser momentos proféticos da parte de Deus, momentos de tratamento da parte de Deus, para levar o homem ao extremo, a fim de que o homem reconheça a sua dependência de Deus. E o homem, de fato, que já ouviu palavra pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos do Novo Testamento, pelo próprio Cristo que foi revelado, que é revelado no seu Evangelho, que veio, caminhou, andou entre nós e demonstrou o seu amor. O Cristo que revela o Evangelho, o Cristo que é o Evangelho, o Cristo que mostra e que é o caminho para o acesso ao Pai, o retorno a Deus, que é a mensagem dos profetas, que é a mensagem dos apóstolos, que é a mensagem da igreja, e o mundo assim ainda o resistiu. Então, todos esses que já partiram, a igreja do Antigo Testamento, os apóstolos, a igreja do Novo Testamento, que acaba sendo levada aos céus, nesse instante o Senhor vai tratar a terra. E aí, nesse momento de 7 anos que o Senhor trata a terra, aqui estarão os gentios, ainda inconversos, e também os judeus. E para esse tratamento dos judeus virão esses 7 anos. E nesses 7 anos vão haver uma série de juízos, uma série contínua, em que vão ter 3 séries de juízos, e cada série dessa, a última sempre chama a próxima. No caso, nós tivemos a abertura de 6 selos no capítulo 6 de Apocalipse. O 6º selo, quando aberto, ele vai chamar a primeira das próximas sequências de juízos que virão. Então, aqui nós chegamos no capítulo de número 7. Eu vou convidar você nesse instante para fazermos aqui uma transição de tela, colocar aqui para você a continuidade a partir do momento em que nós paramos, e nós estaremos aqui fazendo uma exposição do texto, versículo após versículo, observando com cuidado, com carinho e com bastante responsabilidade os textos que nos serão dados aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui a transição, só um minutinho, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, faço a transição e pronto. Nós paramos aqui nessa tela, tá bom? Justamente onde Cristo ele desatou os selos, nós vemos o Cordeiro ali sentado no trono, ele desatou 6 selos, lembrando que os selos representam autenticidade, segurança, representa proteção, e autenticidade
E o livro que estava na mão em que ele selava representava propriedade, escritura, testamento. E ele toma, ele é digno de abrir, ele abre o livro, rompe o livro, para tomar posse daquilo que o ser humano perdeu lá no jardim. Tanto a autoridade sobre a natureza, a terra, que o Senhor deu ao homem, isso fala do universo num contexto geral, mas também fala da humanidade, o direito à humanidade em que o Senhor tem, porque ele pagou o preço, e foi o que nós lemos no capítulo de número 5 de Apocalipse. E eu convido você a assistir aí a aula de número 7, aula maravilhosa, vai falar daquele momento glorioso em que João tem aquela visão no céu do trono e dos seres que adoram ao Senhor. Está aqui Cristo agora no capítulo de número 6, ele abre os selos, nós vimos lá a vinda dos 4 cavaleiros, depois do domínio, né, do poderio do anticristo por detrás, a guerra, a economia sendo abalada, depois vindo aí a fome, depois a morte e uma série de situações terríveis sobre a face da terra. Nós vamos ter uma perspectiva no céu de que posterior a séries e mais séries de juízos, nós vamos ver um grande número, e isso vai acontecer em todo o Apocalipse. Toda vez que acontece uma série de juízos, um novo número de salvos são apresentados nos céus. Ou seja, a grande tribulação, por mais que ela aperte a humanidade, o propósito sempre vai ser salvação. Então, inclusive a nossa hashtag de hoje vai ser justamente essa, tá bom? Eu vou colocar para você no final dessa aula, mas eu quero que você comente, e essa vai ser a hashtag haverá salvação, tá bom? Nós cremos nisso, haverá salvação. Então, no meio do processo da tribulação, haverá salvação. Deus continua sendo Senhor, e o propósito de Deus não é vir como um louco desvairado, sem controle, sem domínio, como um Deus que impera apenas no juízo e na intolerância e quer vir destruir. Pelo contrário, Deus tem mostrado paciência, misericórdia ao longo de toda a história, sempre se revelando de uma forma diferente. O dispensacionalismo progressivo, a essa perspectiva bíblica, ele mostra justamente isso, que Deus veio se revelando ao homem de forma progressiva. Não foi agressiva, não foi impositiva, mas progressiva, a fim de que cada vez mais e mais o homem o conhecesse. A fim de que cada vez mais e mais o homem fosse acrescido em conhecimento, entendimento e desenvolvesse ainda mais a sua aproximação de Deus. É justamente essa verdade que Deus quer se revelar e dar ao homem. Ali no capítulo de número 6, o Senhor demonstra justamente isso, que mesmo com uma série de juízos vindo sobre a terra, ainda assim o seu tratar é para trazer o homem a si. E depois dessa série de juízos, vem um grande número de salvos nos céus, e depois vai mostrar as situações cataclísmicas que acontecerão na terra, e que parte dela, grande parte dessas situações, nós vimos acontecer assim apenas conforme aquele termo que Jesus usou em Mateus 24, quando ele disse que quando a parturiente estivesse para dar o filho, as dores se tornariam mais intensas. Então, o princípio das dores, que é aquele momento em que quem está gestante para ter filhos, ali no 7º mês começa a sentir algumas contrações. E quanto mais se aproxima do momento do parto, 42ª semana para poder completar ali o momento da maturação do feto, ele chegar à condição de nascer, as dores vão mais se intensificando, quanto mais se aproxima o dia, mais fortes ficam, assim também vai ser. Naquele momento da abertura do 6º selo, a Bíblia diz que vai haver, de fato, uma situação cataclísmica. Os céus vão se enrolar, o sol vai escurecer, a lua tornar-se sangue, as estrelas vão cair, vai haver grande terremoto, as estruturas vão se abalar e a humanidade vai se desesperar. Hoje nós vemos cataclismas acontecendo no mundo, a natureza gemendo, procurando, já gritando pelo seu Criador, pelo seu restaurador, pelo seu Redentor, e é justamente esse traço
de forma intensa que vai acontecer na abertura desse sexto selo. Para alguns que creem que o Apocalipse é pretérito já cumprido, as pessoas dizem que esses sinais que já estão acontecendo aí já são isso. Mas, na verdade, quando nós olhamos no contexto histórico, inclusive das próprias igrejas do Apocalipse, várias delas passaram por terremotos, porque estavam em regiões em que as placas tectônicas se movimentavam bastante. E algumas daquelas cidades chegaram a ser destruídas quase que totalmente. Então, aqueles sinais que foram utilizados ali como figura, eles já existem. A questão é que na grande tribulação vai ser algo intenso, real e muito forte, em que o mundo vai se abalar e vai se assustar pelos sinais virem da forma que virão. E aí o texto diz que justamente naquele dia os homens vão declarar que eles vão correr, se esconder em cavernas, em montes, pedindo para que sejam guardados, porque chegou o dia da ira do Cordeiro, o momento em que o Senhor Jesus virá aplicar a justiça sobre a face da terra. Esse é chamado o dia do Senhor, aquele que foi declarado lá pelos profetas no Antigo Testamento. Agora deixa eu lhe chamar aqui a atenção, que nós vamos chegar no capítulo de número 7. O capítulo de número 7 diz assim: depois disso, nós vamos ver que em alguns livros, em alguns capítulos, nós vamos ver que vai chegar um momento em que o autor ele para e utiliza sequentemente esta mesma expressão, depois disso. Esse depois disso, depois da série de eventos que vieram anteriormente, abriu-se uma nova série de visões. Então, depois daquelas visões anteriores, ele agora teve uma nova série de visões. O capítulo de número 7 vai ser está dentre alguns dos capítulos do Apocalipse, são chamados de textos parentéticos. Um momento de hiato, em que para a sequência de história que estava acontecendo, e agora inicia-se uma série de situações, alguma série de ocorrências, até que aquilo que estava acontecendo anteriormente continue a sequência do que viria a acontecer. Então nós vamos ver que aqui, no capítulo de número 7, ele é justamente esse hiato, esta pausa para a sequência dos eventos anteriores. Ele já começa dizendo, depois disso, depois dos eventos anteriores, houve uma pausa posterior, abriu-se um parêntese, e nesse parêntese, qual foi a visão de João? O texto diz assim: depois disso, das visões anteriores, dos selos que se abriram, de tudo que aconteceu, o texto vai dizer assim: vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Olha só, ele vê 4 anjos nos 4 cantos. Aqui fala do domínio de Deus sobre todas as esferas terrenas. E aqui fala sobre os 4 cantos, fala justamente aí sobre a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, os domínios nas extremidades. E aí o texto vai e diz: para que nenhum vento soprasse sobre o mar, sobre as árvores e sobre árvore alguma. Um momento de pausa, aqui é um momento de expectativa, é criado, e então vi outro anjo, esses anjos estão segurando os ventos, então sobe outro anjo do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, marcado por Deus, a autoridade dada por Deus, selado por Deus, a autenticidade da autoridade dada pelo próprio Deus vivo, que clamou com grande voz, ele brada, ele dá ordem aos 4 anjos, aqueles anjos que fora dado fazer dano à terra e ao mar. Daqui a pouco nós vamos ver a sequência dos eventos que acontecerão, né? Capítulo 8 em diante vai haver uma série de situações terríveis sobre a terra. Mas antes que isso aconteça, vem uma ordem, e a ordem é verso 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores do céu, até selarmos na fronte, até marcarmos, até colocarmos o selo de autenticidade,
até colocarmos o selo de propriedade na fronte dos servos do nosso Deus. E aí ele vai e continua. Então, posterior a isso, depois de ouvir essa voz, essa ordem, depois de dizer, o anjo poderoso dizer que havia um número de homens, havia um número de servos que deveriam ser selados, marcados, então eu vi um número dos que foram selados, e era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aqui é interessante. João vai ter uma visão e ele vai ver dois grupos de pessoas. Ele vai ver primeiro um grupo de 144.000 selados. Isso aqui é interessante, né? O texto vai dizer que eles foram selados na testa. Eu falava numa das primeiras aulas que o Apocalipse ele vai ter tanto o protagonista quanto o antagonista. Ele vai ter figuras que se contrapõem durante todo o texto da sua escrita. Nós vamos ver, por exemplo, Cristo e o anticristo. Nós vamos ver o dragão e vamos ver o Deus vivo. Nós vamos ver o falso profeta e nós vamos ver o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver a noiva e nós vamos ver a meretriz. Nós vamos ver a Babilônia e nós vamos ver a Jerusalém sagrada. Nós vamos ver a igreja viva e nós vamos ver a falsa igreja. Nós vamos ver os homens que são marcados com a marca da besta, mas antes que se levante aqueles que são marcados na sua face e na sua mão direita com a marca da besta, há um grupo de pessoas que são seladas, remanescentes de Israel, que serão marcados com o selo do Deus vivo. Isso aqui é uma marca espiritual. Isso aqui é a presença de Deus na vida deles. Isso aqui fala dos remanescentes que não se corrompem, que a presença do Espírito Santo é viva dentro deles, entendendo que o Espírito Santo é o selo que é dado por Deus. Agora entenda bem, e isso aqui é importante também dizer, que quando os soldados iam para a guerra, isso aqui é interessante dizer, que no período ainda mais dos romanos, e quando eles entravam em batalhas e viam momentos difíceis, e que para que o corpo não fosse tomado, não fosse confundido com o corpo do adversário, se por acaso algum deles fossem abatidos, eles eram marcados com ferrete. O ferrete vinha e marcava eles como parte, com um símbolo do império, com um símbolo do governo romano, a fim de que eles soubessem no corpo ali daquela pessoa que caiu, que eles pertenciam a uma legião, que eles pertenciam a um grupo, que eles pertenciam a parte dos batalhões romanos que haviam entrado em guerra. Eles tinham um selo, eles tinham uma marca, eles tinham uma espécie de tatuagem, uma cicatriz, um símbolo que ali os identificava como parte daquele exército. Esses selados aqui de Deus traz aqui uma referência justamente ao tratamento de Deus nesse período da tribulação. Eu falei com você agora há pouco, lembrando que a 70ª semana, que a gente fala semana, mas são semanas de anos, é o que revela o livro de Daniel, a última semana, a semana de número 70, que vai se dar nesse período da tribulação, é justamente essa semana em que esses homens que vão ser chamados ao Senhor para o tratamento, para a busca e para a conversão, vão ser trabalhados na face da terra. Agora, quem Deus vai usar também para a conversão? Nós vamos ver que a revelação divina também no processo vai ser progressiva, né? Deus vai se revelar através dos seus selados remanescentes da nação de Israel, que vão ter o selo do Espírito Santo e vão propagar a verdade divina. Nós vamos ver que o Senhor vai se revelar pelas duas testemunhas que são profetas do Senhor. Nós vamos ver que Deus vai se revelar por anjos que virão do céu e proclamarão a terra. O homem vai ser indesculpável posterior a esse período, uma vez que Deus vai levar a humanidade ao extremo para que o homem se converta, mas ao mesmo tempo deixando clara através da voz cognoscível, de uma voz que declara o porquê e como as pessoas que vão estar aqui podem ser salvas desse momento. E esses homens, esses selados de Deus, eles representam justamente esses remanescentes que estarão aqui
proclamando também pessoas que são da nação de Israel, mas que têm um coração entregue a Cristo, que estarão nesse instante sendo usados por Deus para serem canais de salvação à vida daqueles que virão. Há outras perspectivas de interpretação, que eles fazem parte da igreja, nós não conseguimos coadunar com esse pensamento, até porque o próprio texto ele fala diferente. O próprio texto diz assim: então viu o número de todos os que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí o texto diz assim: da tribo de Judá foram selados 12 mil. Aí ele vai dizer, são os filhos de Israel. Esses aqui são israelitas de nascença. Há uma diferença entre você ser israelita e você ser judeu. Falei isso na aula anterior. O judeu é aquele que segue a religião do judaísmo. O israelita é aquele que nasce em Israel. Logo, eles eram israelitas de nascimento, mas o coração estava reservado como remanescentes para esse momento serem representantes do nome do Senhor para a salvação de Israel nesse período de tribulação. E da tribo, aí vem a sequência, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, ou Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Nós vamos ver aqui algo interessante. A numerologia bíblica dentro do Apocalipse ela é muito importante. Número 3, número 7, número 12, eles vão estar presentes dentro desse contexto quase que continuamente. E nós vamos perceber que o 7, que representa exatamente o número da perfeição de Deus, e esse aqui é exatamente o capítulo de número 7, vai falar sobre o número 12. O número 12 sempre foi um número de governo. Dentro do contexto bíblico, dentro da numerologia bíblica, representa o número das 12 tribos de Israel, povo de Deus no Antigo Testamento. Bem como também o número da igreja de Deus, representado pelos 12 apóstolos no Novo Testamento. Logo, o número 12 é o número de governo, tanto dos santos do Antigo quanto do Novo. 12 vezes 12 vai representar aqui justamente os 144 mil. 12 mil de cada tribo. Não estamos falando aqui de um número exato da matemática, mas nós estamos falando de um número completo em que Deus, pelo seu domínio e poder, através do seu governo, estará atuando na face da terra nesse período da tribulação, usando essas pessoas para proclamarem também e anunciarem a verdade divina. Agora, tem algo muito importante que eu quero falar com você, e eu vou aqui fazer uma transição rápida para eu poder fazer uma troca aqui de slides e poder falar contigo. Coloca aí, ó, eu quero que você coloque embaixo agora nos comentários, haverá salvação, tá bom? Haverá salvação. Coloca aí, enquanto eu vou fazendo a troca aqui, para eu poder trazer aqui para você justamente essa porção importante, maravilhosa, que nós precisamos falar aqui também, nesse momento, nessa aula que nos é dada aqui ministrar a você, tá bom? Eu tenho certeza que isso aqui vai trazer algo importantíssimo para ti. Nós estamos aqui no capítulo de número 7 do Apocalipse, e de repente acontece aqui um parêntese, uma pausa na sequência das visões proféticas, embora que essa visão também seja profética, mas acontece uma situação. João pausa, ele observa o que está acontecendo, ele vai ter uma visão em que há anjos determinados por Deus para tomar conta dos 4 cantos, vai haver uma série de danos, mas há uma ordem, antes que os danos aconteçam, selem, autentiquem, reservem, dê autoridade a uma porção. E aqui abre-se uma genealogia. Conta-se aqui, fazendo uma ligação direta, a Gênesis de número 49, que ali é justamente
a ligação da tribo 49, também Gênesis 29, da família de Jacó, os filhos de Jacó, que também são chamados filhos de Israel, e são justamente esse povo que há ligação direta com esse texto aqui expresso. Nós vamos ver uma revelação aqui profunda desse texto, porque nós vamos observar um tratar de Deus com o ser humano, trazendo aqui, durante todo o contexto da história, sempre que o cânon sagrado apresentou uma genealogia, trazia também consigo uma mensagem de fé e esperança, que é o que nós estamos fazendo ao ministrar esse seminário. Há um segredo, sim, na genealogia. A palavra, o estudo etimológico da palavra genealogia vem de genes, origem, princípio, linhagem, estirpe, que é a junção do termo também grego logos, que significa estudo, sondagem, pesquisa. Então, o resumo da palavra genealogia seria estudo das linhagens familiares. Quando nós lemos lá, por exemplo, nos textos sagrados, nós já lemos isso no livro de Números, nós começamos o Evangelho de Mateus ali no capítulo de número 1, logo com uma genealogia bem extensa, e aí vem o fulano, é filho de Beltrano, que é filho de Cicrano, e por aí vai, né? Uma genealogia extensa mostrando a origem, o estudo das linhagens familiares. E aqui, justamente nessa porção, vem uma genealogia. Agora, qual é o propósito, né? Há um segredo? Sim, há um segredo aqui. O plano de salvação está presente nas genealogias. Se nós pararmos para estudar a Bíblia Sagrada com cautela, cuidado, observar os termos originais, os seus significados, entendendo que há uma mensagem dada por Deus, nós vamos conseguir, utilizando uma hermenêutica saudável, bem como a hermenêutica da primícia, né, a hermenêutica pardês, que é a própria hermenêutica judaica, nós vamos tirar algumas porções aqui interessantes. Por exemplo, lá em Gênesis, nós temos uma primeira genealogia bíblica no capítulo 5, ali do verso 3 ao 29, que vai falar da descendência de Adão, a partir do seu filho Sete. E nós temos aqui, em Apocalipse 7, do 4 ao 8, uma genealogia de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o que a gente pode aprender aqui? E aqui, nessa primeira porção, né, da ascendência de Adão e provinda de Sete, eu quero aqui falar com você algumas porções. Por exemplo, lá no verso de número 3, Adão veio de Deus. No verso 4, Sete veio de Adão. No verso 6, Enos é gerado por Sete. No verso de número 9, Enos gera Cainã. No verso de número 12, Cainã gera a Maalalel. No verso de número 15, Maalalel gera Jared. No verso de número 18, Jared gera Enoque. Enoque é aquele que andou com Deus. E a Bíblia diz que Enoque vai gerar, no verso 21, Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. E então, Matusalém vai gerar Lameque. Lameque que vai ser profeta e vai ministrar dizendo que o seu filho vai trazer consolo aos homens na terra. E ele vai produzir, seu filho vai ser justamente Noé. Agora, olha o significado desses nomes no hebraico. Adão significa homem, Sete, apontado, Enos significa fraco e mortal, Cainã, aflição, Maalalel, santo de Deus, Jared, ele descerá, Enoque, ensino e instrução, Matusalém, quando ele for, então virá. Verso de número 25, ali apresentando Lameque, seu nome significa ausência de esperança, e Noé significa alívio e conforto. Era justamente a verdade por trás do seu nome. E quando nós observamos esta porção bíblica, nós vemos aqui então algo interessante, maravilhoso, porque a mensagem é justamente essa. Usando aqui as conjunções para dar sentido à frase, fica o seguinte, usando as conjunções e o próprio significado marcado aí de forma de letra caixa maior, tá bom?
é a tradução, é a própria tradução normal, e os em preto pequeno, aí minúsculo, caixa menor, é justamente as conjunções. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o Santo de Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança o alívio e conforto. Olha só que mensagem maravilhosa. Ao homem está apontado uma mortal aflição. Foi o que nós recebemos de Adão e é justamente essa verdade que é empregada ali. Mas da descendência, da semente da mulher, provinda dessa semente santa de esperança, desse filho que veio dar continuidade àquilo que foi extirpado em Abel, veio a palavra, uma mortal aflição, mas o Santo de Deus, aqui aponta para Cristo, a semente da mulher, descerá ensinando que a sua morte, o Evangelho, o Cristo que morreu por nós, trará o ausente de esperança. Se você nesse instante se encontrava sem esperança, saber como vai ser o seu futuro, em Cristo você pode ter. Trará ao ausente de esperança o alívio e conforto. Trará ao ausente de esperança o alívio e conforto. É coincidência? Não, parece coincidência, mas isso aqui é o Gênesis. Você pode me perguntar, pastor, o que é que isso tem a ver? O que é que isso aqui tem a ver com Apocalipse? Lembra que eu te falei nas primeiras aulas que Jesus ele é apresentado no capítulo 1, ali nas coisas que João viu, né, nas coisas que vistes, ele é apresentado como o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o amém. Ele é o Senhor do início da história e o Senhor do final da história. Lá no início, ele apresenta uma palavra de esperança e aqui no final, mais uma vez, ele traz outra palavra de esperança. Lá ele falou através de uma genealogia. E aqui, mais uma vez, ele apresenta a razão pela qual nós podemos continuar tendo esperança. O que João vai relatar aqui, embora ele seja o escritor, o autor dessa obra é o Espírito Santo. Logo que João coloca, ele não coloca apenas nomes, mas ele coloca uma mensagem naquilo que o Senhor gostaria que falasse. E aqui, justamente nesta agora genealogia de todas as tribos dos filhos de Israel, conforme diz o verso de número 4 do texto de Apocalipse 7, o texto vai apontar Judá, que é o quarto filho de Jacó, coloca ele como primeiro. Logo, a ordem original é mudada para ser transmitida uma mensagem. Olha só, Judá, ele é colocado como primeiro, ele é o quarto. Ruben, que é o primeiro, é colocado como segundo. Gade, que é o sétimo, é colocado como terceiro. Azer, que é o oitavo, é colocado como quarto. Naftali, ou Naftali, que é o sexto, é colocado como quinto. Manassés, que é o primeiro de José, é colocado como sexto. Simeão, que é o segundo dos filhos de Jacó, é colocado como sétimo. Levi, que é o terceiro dos filhos de Jacó, é colocado como oitavo. Isacar é colocado como nono, e de fato ele é o nono. Zebulon é mantido também na ordem como décimo. José, que na verdade nem deveria ter aparecido, embora ele seja o 11º filho de Jacó, é ocultado o nome de Efraim, pela qual Jacó deu a sua herança, e Levi, que não deveria aparecer na oitava posição, porque ele é o primogênito de Deus, ele volta a aparecer dentro desta linhagem, e Benjamim, que é o 12º, está justamente nessa posição. Logo, a gente aprende aqui, nesta ordem que foi colocada, que não foi colocado na ordem original, mas foi colocado justamente para que uma mensagem fosse entregue. Olha a ordem que foi colocada, há uma intenção por detrás do texto. E aqui, o nome Judá significa, vou louvar ao Senhor, enquanto Ruben, ele olhou para mim. Gade já significa, foi-me dada a boa sorte. Azer significa, eu sou feliz. Naftali significa, minha luta. Manassés me fez esquecer. Simeão significa, Deus me ouve. Levi significa, Deus se juntou a mim. Isacar, comprou-me. Zebulon, habitação. José significa, ele me escolheu. E Benjamim significa, filho da sua mão direita. Quando eu olho para todas essas porções e vejo a mensagem aqui transmitida, eu preciso fazer exatamente o que eu fiz anteriormente.
Nós vamos aqui colocar, conforme disse Russell Shedd, o texto apresenta uma ordem lógica e não cronológica. Há um propósito aqui de entregar uma mensagem. É o PhD, Russell Shedd, que transmite essa palavra, aqui nos dando o entendimento lógico como um acadêmico teológico, como um estudante da Bíblia, como uma igreja de Deus que quer receber a revelação profunda da palavra, de que há uma verdade escondida por detrás do texto. E qual é essa verdade que pode ser transmitida aqui? Vamos lá, a mensagem aqui é essa, utilizando a mesma vertente, deixando em caixa alta e negrita, aí também na cor vermelha, os termos e colocando somente as conjunções em preto e caixa baixa. Vou louvar ao Senhor, Ele olhou para mim e me deu uma boa sorte. Estou feliz porque da minha luta está me fazendo esquecer. Deus me ouviu, se juntou a mim. Ele me comprou uma habitação e também me escolheu como filho da sua mão direita. Olha que mensagem maravilhosa. No meio de um processo de tribulação, no meio de um momento de dificuldade, o próprio Deus transmite uma palavra de esperança. É como que se essa mensagem se estendesse a mim e você que somos igreja, para lembrar do projeto de salvação de Deus. Mas ao mesmo tempo apontando também para aqueles 144 mil, para a mensagem que está guardada neles, a qual eles também viverão. Vou louvar ao Senhor, Ele olhou para mim, me deu a boa sorte, estou feliz porque está fazendo me esquecer da minha luta. Eles passarão pela grande tribulação, mas Ele está me fazendo esquecer, porque Ele está comigo. Esse é o propósito. Deus me ouviu e se juntou à minha presença do Espírito Santo, selando cada um deles. Ele me comprou uma habitação, a segurança da salvação destes. E também me escolheu como filho da mão direita, ou seja, filho honrado que vai herdar o céu. Logo, essa palavra que apresenta para mim, para você como igreja, uma palavra de esperança, mesmo em meio às crises, Deus vem e diz para mim, para você, que nós não estamos sozinhos ou abandonados. Também esta palavra vem nos lembrar que naquele tempo o Senhor vai levantar um povo, escolhidos do Senhor, remanescentes da nação de Israel, para pregoarem uma verdade mesmo em dias desafiadores. Isso aqui é maravilhoso, é muito importante, essa mensagem aqui ela é muito bela, porque ela justamente carrega consigo essa palavra de esperança, essa palavra que é carregada de fé, essa palavra que ela traz aqui uma porção de alegria para o coração daquele que crê, daquele que espera. Por isso é importante crer, por isso é importante estudar a palavra de Deus, por isso é importante olhar para aquilo que a Bíblia ensina, olhando com cuidado, cautela, olhando as minúcias daquilo que as porções bíblicas têm para crescer em nossa vida e trazer revelações mais profundas ainda para mim e para você. O que nós precisamos é manter o coração disposto a querer buscar e do Senhor aprender, para que continuamente possamos crescer com Ele. Isso traz, tanto para mim quanto para ti, desenvolvimento na fé, certeza na nossa alma, crescimento no nosso viver espiritual, aperfeiçoamento na fé como cristãos. Isso nos faz continuamente guardar na nossa mente, no nosso coração, que nós podemos ter esperança que o nosso Senhor, mesmo a despeito dos dias difíceis que a humanidade vai passar, Ele nunca perdeu o controle de nada. Nada saiu do controle do Senhor nosso Deus. Isso aqui é muito maravilhoso. Então nós falamos aqui desses grupos, né? Nós apresentamos aqui para vocês. No capítulo de número 7, João ele vai ter essa perspectiva da visão, vai ter uma visão aqui de um momento parentético, ele vai ver dois grupos. Primeiro ele vai ver os 144 mil selados e depois ele vai ver um segundo grupo, que são chamados de o grupo dos redimidos. Lá no verso de número 9, enquanto esses aqui, ele tem uma visão deles, os 144 mil, ele observa para a terra e tem uma visão na terra. Agora, depois dessas coisas, mais uma vez a regra, fechou-se a visão anterior, dos 144 mil, a revelação profética. Agora, depois dessas coisas, ele vai ver agora algo diferente. Ele vai dizer assim, olha,
Vi e eis que uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Se lá ele viu eles de branco e selados com o selo do Espírito Santo para enfrentar a grande tribulação, agora ele vê o número de salvos, e esse número de salvos estão com vestiduras brancas e estão com palmas nas mãos, fala de alegria, fala de louvor, fala de exaltação. E agora, o propósito é que eles clamavam em grande voz, dizendo ao Senhor que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Eles agora cantam, entoam em gratidão, em louvor pelaquilo que eles haviam recebido. Aqui uma grande multidão de salvos, que mesmo acontecendo a tribulação, mesmo acontecendo o processo em que a terra, o mar, o ar, o mundo vai ser sacudido, vai ser tocado e receber danos pelos juízos que virão, aqui nós vemos um grande grupo de homens, mulheres, pertencentes a todos os povos, tribos, línguas e nações, indistintamente, todos os povos sendo alcançados pela salvação em Deus. Por isso, o louvor é adoração. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes. Ante o trono, prostraram-se com seu rosto e adoraram a Deus. Agora, não somente a multidão de salvos, mas também os seres espirituais que ali já estavam. E aí eles adoram dizendo amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam dadas ao Senhor nosso Deus pelos séculos dos séculos. Então um dos anciãos tomou a palavra dizendo a estes que vestem as vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Então lhes respondi, Senhor, tu sabes. Então ele me respondeu, são estes que vêm da grande tribulação. Foi a multidão que foram salvos, mesmo passando momento de aperto, sofrimento. O propósito de Deus é apertar a humanidade para que um grande número de vidas venham ao conhecimento do Senhor, lavar as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua habitação, permitirá que esteja para sempre com ele. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Aqui a palavra de esperança é que para aqueles que foram salvos, eles não continuarão recebendo os danos que virão posterior a isso. E nós vamos ver a revelação vindo de forma progressiva e trazendo justamente nos juízos vindouros a correlação com essa verdade aqui falada. O verso de número 17, para finalizar o texto. O texto diz, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará, os guiará para as fontes de águas vivas, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus, nós vamos ver essa promessa repetida algumas vezes no Apocalipse. Nós vemos aqui, nós vamos ver também essa mesma promessa do verso de número 17, lá também no capítulo de número 21, no verso de número 4. A promessa do Senhor dada aqui é que aqueles que morrem em Cristo, aqueles que permanecem fiéis a Cristo até as últimas consequências, estes terão a segurança nele. Segurança que as crises que afetaram o corpo terreno, sejam a da economia, que é que fala da fome, seja a da peste, que fala da crise sanitária, seja a das mais diversas situações difíceis da natureza, as situações climáticas, quaisquer que forem, políticas, sociais, quaisquer que forem, espirituais. Agora no Senhor, aqueles que foram salvos, vestes brancas, palmas na mão com alegria e gratidão, louvando ao Senhor por terem sido salvos. Ao Senhor o que nos resta
é dar ao Senhor o que tanto esses homens de vestes brancas quanto esses seres viventes diante do trono fizeram. Honra, glória, força e reconhecimento pela força, o domínio, o poder, a Ele todo louvor e toda adoração, somente a Ele. Nós precisamos reconhecer sempre isso no Senhor. O Senhor é esse que tem o domínio e o poder por detrás das estruturas da humanidade, aquele que está sentado no seu trono. Ele não perdeu o controle. Ele vem se revela ao homem de forma progressiva, dando ao homem a oportunidade, o direito de escolha, ao receber a porção do Evangelho, abrir o seu coração e se entregar para Ele. Em alguns momentos, alguns passam por aflição, mas essa aflição é somente no corpo físico, porque nós receberemos um corpo espiritual. E nesse corpo espiritual nós seremos regidos pelo Cordeiro de Deus e viveremos para sempre com Ele. E a esperança ministrada aqui é que dores terrenas, flagelos terrenos, crises terrenas não mais nos dominará. As aflições que muitas vezes vêm contra o nosso coração, desespero de alma, né? E às vezes nós nos sentimos tristes, sozinhos, isolados, desamparados. O Senhor finaliza o texto na voz de João, transmitindo a palavra do Senhor de que naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A palavra de esperança que para mim e para você, eu retorno aqui à minha tela principal, é justamente essa. Ele nos salvará completamente e gloriosamente. Se lá na cruz nós fomos salvos na justificação de Cristo, o inocente que morreu por nós, se agora no processo da redenção estamos sendo salvos pelo Espírito Santo através da justificação, naquele dia, num dia final, nós seremos mais uma vez redimidos, seremos resgatados, tomados como posse, herança do Senhor, porque Ele é digno de abrir o livro, e nós estaremos para sempre com Ele. Ali não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais lamento, porque Ele mesmo apacentará, trará paz, descanso, nos dará propósito eterno diante dele. E ali viveremos com a alma satisfeita, com as mãos em palmas, louvor, gratidão, alegria. Me lembra de um bebê que logo que se alegra bate palma. É a alegria da criança diante do Pai. É a alegria da igreja diante de Deus. É o louvor do servo diante do seu Senhor, vendo quão Ele é bom, é maravilhoso, é misericordioso e atua por nós. Esta é a aula de hoje. Eu finalizo aqui com você, desejando que essa palavra possa produzir vida dentro de você e você possa também a transmitir com esperança, com alegria, com vida. Não transmita escatologia provocando terror nem medo. Não transmita e nem pregue sobre a volta de Jesus falando ou apregoando ou incitando medo e desespero na igreja. Pregue ensinando com esperança, que a igreja pode crer, esperar, acreditar no seu Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor e nele nós temos a plena esperança de que não estamos sozinhos, abandonados ou muito menos desamparados. Com Ele e nele estamos assistidos e guardados de hoje e para sempre, em nome de Jesus, tá bom? Estudante de teologia, encha-se sempre do Espírito Santo para poder falar sobre ele. Você que é a igreja do Senhor, busque sempre a presença de Deus. Todos nós tenhamos uma vida piedosa, oração, leitura da palavra, jejum, intimidade com Deus. Isso nos faz crescer tanto no conhecimento, mas especialmente na graça, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Isso é importante. Mais uma vez, peço a você, olha aí, ó, coloque a hashtag aí embaixo. Haverá salvação. Gostou da aula? Escreva aí. Fui edificado. Tá bom? Coloque aí. Você que ainda não se inscreveu no canal, aqui, ó. Inscreva-se no canal. É muito importante. Deixe mais uma vez o seu joinha. Tem um botãozinho aí embaixo. Você clica lá no joinha, um dedinho assim, ó. Vai ser muito importante para a expansão e divulgação desse conteúdo. Tá bom? Eu vou ficando aqui com você. Essa é a aula de número 9.
Nós estamos numa caminhada aí para um encerramento em mais 3 aulas. Eu quero que você que ainda não se inscreveu no curso, entre aqui na descrição desse vídeo, pegue aí, mande o seu nome completo para esse e-mail e até o dia 10/12, receber os e-mails que nós receberemos até o dia 10/12 de 2020, nós estaremos escrevendo, mandando para você um e-mail de retorno para que você possa também se cadastrar e participar conosco no grupo do Telegram, recebendo material didático e podendo assim se relacionar e participar dos momentos de mentoria conosco. Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço e até mais.